primeiro, boa tarde, que é um prazer te receber aqui no primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer nessa semana, onde a gente vai trazer vários parentes jovens indígenas. E assim, o Copiou, ele começa hoje uma série de entrevistas com jovens candidatos. Vamos conversar com vocês, que são jovens menos de 30 anos, que estejam se candidatando pela primeira vez e conhecer assim as vozes, as ideias para transformar a política, né? Então, nada melhor do que uma renovação política feita por jovens, e principalmente no âmbito nosso do movimento indígena, da questão indígena em si, jovens indígenas que estejam a par da situação de cada um dos seus territórios, cidades e afins. As mulheres, elas são 704 candidatas indígenas nessas eleições e representam 32,2% do total das candidaturas indígenas. O estado do Amazonas lidera o ranking com 150 candidatas, e na sequência veio o Mato Grosso do Sul com 69 candidatas indígenas, e em terceiro lugar Roraima, o estado de Joênia Wapichana. E ela é a primeira deputada federal eleita na história do Brasil e que inspirou as 66 candidatas indígenas do estado nessas Nossa, eleições. que legal. A gente vai conversar com exatamente uma delas, com a Ariene Suzui, ou Susui. A gente vai, inclusive, eu vou perguntar para ti como que como que a gente pronuncia. E a princípio me lembrou um povo lá do meu estado, que é o povo Suruí, lá do Mato Grosso, mas que não tem nada a ver, você é do povo Wapixana. Então me conte mais sobre isso. Não compreendi tua pergunta. Me fala sobre, se apresente, né? Diga seu nome, é, até essa brincadeira que a gente faz que parece um nome também, Suzuí lembra o Suruí, né? Inclusive, é, como a gente está aqui tendo uma conversa, né? Não propriamente uma entrevista, tem até o primeiro deputado federal indígena do Brasil, ele é chamado de Mário Juruna. Mas Juruna é um povo muito famoso também lá do estado do Mato Grosso, mas que também não necessariamente o Mário era Juruna, né? Ele era Chavante, mas o nome dele era Zururan, que lembra, pro branco era mais Ah, fácil falar Juruna, né? E aí as pessoas, elas falaram Juruna, e muitas pessoas não sabem que o Mário Juruna na realidade era o Chavante, então é até uma coincidência aí com o seu nome, né? então eu sou Ariene Susui, que é da etnia Wapitiana. Sou da etnia Wapitiana, sou da comunidade indígena do Tuaru, Cabeceira, região Murupu, aqui no estado de Roraima, município de Boa Vista. Eu tenho 23 anos, sou formada em comunicação social, sou jornalista e atualmente eu estou no mestrado em comunicação. E agora com o novo desafio, que é candidata a vereadora aqui no município de Boa Vista. É um grande desafio, na verdade, né? Quando a gente resolveu sair nesse processo eleitoral, a gente, todos esses anos, vendo que nós não tínhamos representatividade indígena na Câmara Municipal de Boa Vista, apesar de ter a grande maioria da população indígena no município, realmente sair numa estrutura de poder que já foi montada novamente para poder entrar nas comunidades indígenas, que são 18 que fazem parte do município de Boa Vista, mais os indígenas que moram aqui na capital, que também somos mais de 20 mil indígenas. Então, é uma população invisibilizada, né, para muitos, políticas públicas
direcionada à nossa população, elas são inexistentes por conta da invisibilidade da nossa população. E daí a gente vê essa falta de representatividade. E mais do que na hora, mais do que nunca, de a gente ter essa nossa representação, a nossa voz na Câmara Municipal de Boa Vista. Mas não é um cenário fácil, né? Assim como todo processo político, assim como os demais espaços, nunca vai ser fácil. Mas a gente se encoraja para poder sair, sendo que a gente já conseguiu colocar uma deputada federal no Congresso. A gente também está lutando agora para ocupar os espaços aqui no município e daqui a pouco no estado também. Muito legal, Ariane. Tá ligado o áudio. Muito legal. A princípio eu conversei com a nossa produtora, que é a Letícia Leite. Ela me contou um pouquinho da sua história e aí no final eu perguntei, mas quantos anos ela tem? Aí ela falou 23 anos, eu fiquei, caramba, como assim, né? Tipo, você tem uma história muito longa em questão do movimento indígena e agora adentrando também a política. Mas a minha pergunta é no sentido de juventude mesmo. Por que você decidiu entrar na política aos 23 anos, tão jovem assim? Eu acho que a gente vem de um tempo tão longo, né, de resistência. Eu, de fato, assumi esse ativismo, né, essa palavra ativismo, aos 16 anos, quando eu fui coordenadora de jovens na minha região. Então, já comecei ali a discutir, a questionar algumas situações que estavam ocorrendo relacionadas à educação, à saúde, ao nosso território. Então, assim, não consegui enxergar essas políticas públicas, né, não chegam até a gente. Então, ela limita os nossos sonhos. Né? A gente, apesar de a gente é indígena, a gente sonha em entrar numa universidade, a gente sonha em se formar, a gente quer também ocupar alguns espaços públicos. Então, mas as limitações que nos impõem, ela muitas das vezes, né, nos deixa entristecidos, né, por conta de a gente parece que a gente não é participante dessa população. E não é nem a situação de que o próprio governo coloca, né, que é a questão da integralização, a gente já está integrado, né, nas nossas formas, na nossa forma de ser, nas nossas culturas. A gente já vem nesse processo há muito tempo, mas nas nossas formas de ser. E não é nem essa a questão. A questão é a gente ter o direito que é colocado dentro da própria Constituição, né, que é a dignidade humana, que é acesso às políticas públicas. E olhando tudo isso, né, a nossa resistência quanto jovens indígenas, quanto a gente vem de uma base de luta, né, desde muito jovem, eu já ando com as nossas lideranças, com as mulheres, eu aprendi muito, né, e a indignação cada vez ela cresce, né, ela só foi crescendo dentro de mim, assim, sabe, dentro da própria universidade, comecei a ter um pouco mais de conhecimento, que é aquilo que que as lideranças já nos colocavam, né? Que vai chegar um tempo que nós íamos ter que entender a questão do papel, né? Íamos ter que lutar com essas armas que os próprios nossos inimigos eles lutam, né? Contra a gente. Então vai chegar um momento que e chegou esse momento. É uma hora agora mais do que nunca de a gente ocupar esses espaços como forma de resistência também. Então, por isso assim eu vejo mais, eu olhei, observei e falei é hora. Né, a gente muitas das vezes se sente desencorajados por conta do cenário, por conta da burocracia. Tudo isso nos desencoraja, né? Então, assim, a questão do poder econômico também nos desencoraja a sair no pleito eleitoral. Mas a gente tem que ir mesmo, sabe? Eu sempre coloco assim, no começo, por fato de eu ser jovem, pelo fato de eu ser mulher e ser indígena, né? No momento ele me deu um pouco de medo. Mas depois eu falei, a gente ir com medo mesmo, é preciso a gente erguer força e erguer voz, porque se a gente não fizer isso, mais uma vez, sempre os políticos estão aí, eles não estão nem aí pra gente. Então, assim, é necessário a gente ir, né, e ser voz em qualquer âmbito, em qualquer espaço que a gente precisa alcançar, a gente precisa sair. Então, isso nos faz também nos desafiar, quanto jovens, né, a gente pode estar
seguindo a nossa carreira, pode estar pensando em nós, né, no nosso futuro, mas a gente precisa pensar na nossa geração também. Qual vai ser o futuro de nossas gerações? Como é que a gente vai pensar daqui para frente? Os nossos ancestrais estão aí, muitos deles, a pandemia, muitos se foram e a gente precisa continuar. Existe uma frase de uma liderança que eu gosto muito, de uma das lideranças aqui de Roraima, que ele fala: jovens, sigam um barco, continuem a remar. Então, assim, a gente precisa continuar remando e precisa ocupar esses espaços que é onde está um espaço de decisão. Então, aí por isso eu falei, é hora de a gente colocar realmente, sair do discurso e ir agora para a prática, né? Precisa agora a gente ir para a ação, né? E a nossa ação esse ano está nas urnas, né? A nossa mobilização nesse ano tem que ser nas urnas, que a gente, nesse cenário crítico da pandemia, mais do que nunca ficou claro que as decisões políticas elas influenciam diretamente na nossa população. Por isso que é necessário, mais do que nunca, nós, quanto jovens indígenas, que vamos continuar essa luta do nosso povo, entrar sim no espaço político, mas não só entrar. A gente tem que entrar com responsabilidade, tem que entrar compreendendo esse processo eleitoral, a gente tem que se preparar para poder entrar nesse espaço. Então, é isso. Então, assim, a gente teve preparação, eu me preparei ao longo dos anos, desde a época da Joênia, eu venho me preparando politicamente, e a gente vem estudando, e aí eu pensei, tenho preparação, concluí a graduação, então temos coragem, por que não? Né? Então, por que isso não é para nós também? Muito interessante. Muitos parentes escutam o podcast do Copio Parente e, assim, muitos deles ainda estão adentrando esse mundo e tentando entender esses aspectos mais complicados da política e tudo mais. Então eu queria que você ajudasse os parentes a entender o que um vereador pode fazer, como vereador, vereadora, né, dentro da pauta dos direitos indígenas. Olha, o papel do vereador é muito importante, principalmente porque ele legisla, né? Ele faz o papel de propor leis dentro do município. Então, dentro de propor leis, é necessário sempre a gente olhar para as diretrizes que partem da própria Constituição Federal, né, que compete ao município fazer e que muitas das vezes acabam não fazendo. Por quê? Porque não há um interesse em fazer isso. Isso pautado diretamente, por exemplo, a questão da educação. Os povos indígenas têm os direitos a ter, né, a educação específica diferenciada. Só que muitos municípios não está ocorrendo isso, né? Muitos indígenas acabam entrando dentro, as escolas indígenas ainda não têm seu próprio currículo, né? Elas não têm a sua língua, né? Não têm o ensino da sua própria língua. E isso é tudo parte do plano municipal, né? Da questão de propor essas leis municipais para que elas se tornem leis. Elas estão dentro da Constituição Federal? Estão, mas elas precisam, dentro do âmbito municipal, ser cumpridas. E aí, para ser cumpridas, alguém tem que propor para que ela seja realmente uma lei dentro do município. Entre essas, são uma das pautas aqui em Roraima, por exemplo, ainda há um processo seletivo geral, que é uma das pautas que eu estou discutindo, que é um anseio, porque todos os anos a gente vem discutindo isso, até hoje não foi solucionado, que é o ingresso de pessoas, professores não indígenas, dentro das escolas municipais indígenas. E isso tem gerado grandes conflitos, né? Porque, enfim, a gente há anos vem discutindo que só quem conhece a realidade dos povos indígenas são os próprios indígenas, e colocar professores indígenas para dar aula para os indígenas é de suma importância, porque se caso não, a gente vai estar retrocedendo, né? Colocando professores não indígenas para dar aula para os indígenas. Então, aqui ocorre isso, não há uma especificidade, né? Então, assim, acaba que indo professores não indígenas para as comunidades. E aí tem que ser colocado, né? Tem que ser proposta isso dentro da lei municipal para que os professores que vão para as escolas indígenas sejam somente indígenas. E, enfim, um dos papéis dos vereadores é isso, é muito importante porque ele propõe essas leis, né? Cria, né, esses métodos para que cada vez mais o indígena torna visível dentro do município, porque aí se torna uma pauta visibilizada. E daí
E aí, além disso, tudo isso é fiscalização, né? O vereador ele tem um papel fundamental que é fiscalizar os recursos que vão para os municípios destinados às comunidades indígenas. Então, assim, isso é fundamental porque há muito recurso que vão para os municípios que são direcionados às comunidades indígenas. Só que o que ocorre? Há um desvio muito grande dentro das prefeituras municipais. E se nós não tivermos, por isso que é importante o papel dos vereadores nos municípios, haver essa fiscalização dos recursos públicos direcionada para a população indígena é de suma importância, porque aí dá para ver, né, colocar realmente o nosso papel para poder barrar um pouco, né? Porque a gente sabe que tem muito desvio da saúde indígena, da educação escolar indígena, enfim, tudo que vai sobre a questão indígena, se não tiver uma fiscalização, acaba sendo desviada, né? Porque não tem ninguém lá que faça isso, não tem ninguém que olhe, tem os outros vereadores, mas não tem esse compromisso com o nosso povo, não tem esse compromisso com a população. Então, dois papéis que o vereador ele tem esse papel fundamental, que é o de fiscalizar e o de legislar, né? E além de tudo isso, fazer o seu papel, colocar voz, né? E ser realmente uma voz representativa dentro da Câmara Municipal dos municípios. E aí uma outra coisa que é sempre importante para que os nossos que a gente o papel do vereador é esse, né? Então assim, mas tem muitos que até vão para as comunidades indígenas, até não indígenas inclusive, que vão prometer estrada, que vão prometer fazer escola, que vão prometer fazer posto de saúde, que vão prometer fazer N coisa. Esse não compete ao vereador. Se a pessoa estiver fazendo isso dentro da comunidade, ela está mentindo. Não é o papel do vereador fazer isso, né? O vereador tem um papel e o papel dele é seguir aquilo. Ele não vai fazer estrada, não vai fazer escola, nada disso. Então, isso é o papel do executivo, que é o executivo são as prefeituras. Aí entra o papel do vereador de cobrar a prefeitura. Ele propõe para o executivo, né? Passa pelos vereadores, né? É aprovado o projeto de lei e o executivo é que direciona aí os recursos para fazer esse papel de asfalto, enfim, são essas questões. É importante a gente entender esses papéis para a gente não se confundir também, porque senão a gente acaba na falácia dos outros políticos de estar prometendo uma coisa que não é nosso papel. É sempre um desafio, né? A gente não estava preparada para essa pandemia, nem sabíamos que também eu ia sair candidata no período. Acho que essa pandemia ela escancarou mais ainda que nós precisávamos ocupar espaços políticos. E para nós, assim, no primeiro momento era salvar vidas, nem estávamos preocupados com o processo eleitoral. Né? Assim, no início de março, abril, nem estava pensando em ser candidata, né? Apesar de a gente já ter essas formações, ter procurado sempre estar conhecendo um pouco mais desse processo eleitoral, não pensava realmente em sair, né, e concorrer. A minha preocupação naquele momento era salvar o nosso povo, ao máximo que a gente pudesse salvar, a gente estava nas comunidades, levando e correndo o risco também de ser contaminados, mas a gente foi. E depois chegou em agosto que a gente viu que o processo, que as eleições iam ocorrer, e aí eu fiz uma análise, né? Poxa, a gente quer dizer que a gente vai, de novo, não ter uma representatividade indígena se a gente não sair. E aí foi aquela correria toda e eu decidi sair. Foi por realmente assim, falei, gente, a gente precisa, assim, eu sei que é um momento muito difícil, mas se as eleições não forem adiadas, se elas vão ocorrer, então a gente precisa também fazer parte dela, né? Então a gente vai nesse âmbito realmente de entrar no meio de uma pandemia e infelizmente aí a gente vai com todo o processo do luto, a gente tem os processos de perdas de pessoas importantes. Eu perdi a minha mãe também, que faz 2 meses, então é um processo realmente de resistência. Sim, a gente tem bastante fortalecida essa luta em conjunto com candidatas indígenas de outros estados, né, que a gente tem fortalecido, inclusive aqueles que o legal é que pareceu muita gente que nos olha também por essa questão de nós sermos jovens e de acreditar também nos seus estados
como um refúgio, né, que é possível. Então, eles já pensam em sair na próxima também a concorrer a um pleito eleitoral. Então, isso eu fico feliz por compartilhar isso com outras candidatas e compartilhar isso com outros jovens também. E aí a gente compartilha como é que está sendo, né, esse processo em cada estado. Que todo canto é difícil. Para nós, ser indígena já é difícil, nós em todo lugar, não importa o estado, sempre vai ser muito complicado. Então, assim, ter nesse momento essa rede, ter nesse momento essa ligação com outros candidatos indígenas, é muito importante para nós seguir em frente, porque a gente sabe que não está sozinho, né? Uhum. Perfeito. A comunicação, ela sempre fez parte da nossa vivência, né? Assim, eu acho que até quando eu defendi meu TCC, trouxe isso bem forte, que o diálogo, a fala, sempre fez parte do nosso cotidiano. E aí a comunicação, ela traz muito mais esse aspecto de visibilidade, né? De nós sermos protagonistas, inclusive a logo da minha campanha é isso. Sermos protagonistas de nossas próprias histórias, escrevendo nossas próprias histórias. Por muito tempo a gente teve, né, pessoas que vieram nossas comunidades, falam sobre a gente, né, escrevem, publicam em matérias e jornais, levam filme, então assim, mas chegou uma hora que eu falo, a gente tem que colocar isso muito esqueci agora a palavra, mas tem que colocar isso na nossa mente, que nós podemos fazer isso agora, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem essa capacidade, a gente sempre teve outras lutas, né? Por que a gente não teve antes? Inclusive até processo político, pessoas perguntam, por que não foi antes? A gente estava ocupado com outras questões, né? Que era defender o nosso território, e continua ainda sendo, mas hoje a gente sabendo que precisa ocupar outros espaços também. A luta pela educação, a luta pela saúde. Então a gente estava ocupado fazendo tudo isso, né? Porque senão a gente nem estava aqui lutando para poder hoje ocupar espaço político. Então a gente é um contexto histórico, né? É um processo bem que vai sendo ocupado ao longo dos anos. E aí a comunicação entra na minha vida para poder tornar visível essas vozes, a voz do nosso povo, mais através da gente mesmo, né? Sem precisar passar por terceiros, passar por outras pessoas que não conhecem bem as nossas vivências. E aí, para nós contar nossas próprias histórias, escrever sobre o nosso povo também. E aí, ser jornalista, para mim, é um processo muito, muito especial, assim, né, que hoje a gente ocupa esses espaços, né, não só na mídia, mas eu sempre trago nesse lado mais fora desse contexto, desse padrão da sociedade de mídia. Trazemos agora as nossas próprias plataformas, né, e também é uma ferramenta de luta e de resistência. Hoje a comunicação ela é importantíssima, né, ela é primordial, e na pandemia agora ela se tornou assim cada vez mais importante, né? Porque aí as notícias das próprias comunidades indígenas eram colocadas pelos comunicadores indígenas. E aí a gente, antes disso, eu estava na assessoria de comunicação do Conselho Indígena e a gente trabalhava isso muito forte com os comunicadores indígenas. Então, assim, usar a minha forma de luta, né, de ser uma jornalista indígena, para poder contribuir com o meu povo, contribuir com a minha população, contribuir com os nossos povos, porque se não for para defender, se não for para poder ajudar os nossos povos, não adianta, né, nós formarmos, não adianta nós ficarmos anos e anos dentro da universidade, para nós mesmos, né? Porque aí senão a gente vai estar só reproduzindo um pensamento que não é o nosso. Porque o nosso pensamento quanto indígena é o pensamento coletivo, sempre é isso que nos é passado, sempre nesse coletivo de contribuir com as nossas gerações, e eu estou realmente retornando isso, né? Eu acho que a liderança sempre coloca é que a gente retorne, né, depois das nossas formações para contribuir com a comunidade. Então, assim, a minha forma de hoje de contribuição é essa, né, das assessorias de comunicação, de fazer essa rede de comunicadores indígenas, de estar contribuindo com eles aqui em Roraima e com os meninos também dos outros estados, e usar a nossa formação de tudo de conhecimento que a gente construiu na técnica e colocar agora na prática, absorvendo junto com as nossas técnicas que nós já tínhamos antes da própria universidade, e realmente colocar isso em prática. Assim, para mim, até na própria, me mudei para a capital
quando eu tinha 18 anos, então assim, foi para mim o processo de adaptação, enfim, é desgastante para a gente quanto jovem, a gente não sabe nem como é que vai ser na capital e ter que entrar dentro da universidade, e a gente não tem assim aquele amparo de é um lugar que nos abraça, assim, é um lugar que tu tá assim, é dada sorte, né? E aí a gente encontra pessoas que se solidarizam com a causa, porque a gente está no curso que é só 3 ou 4 indígenas, né? Dentro de um curso que tem mais de 40 não indígenas. Então, assim, não é uma realidade, tu se sente um pouco fora da caixa quando tu entra. Mas aí, como eu disse, né? A gente tem que ser resistência em todo lugar, em todos os espaços, reafirmando a nossa identidade, porque não é fácil também. As pessoas já te olham como um olhar de inferioridade, né? Ah, não é capaz, e enfim. E aí a gente resiste, a gente vai em frente, a gente termina o curso. E, inclusive, eu terminei o curso 6 meses antes, né? Eu e um colega meu que terminamos antes dos demais não indígenas, inclusive. Então, a gente conseguiu concluir o curso em menos de 3 anos e meio. Era para nos concluir em 4 anos, e a gente concluiu, e aí muito antes do que as pessoas esperavam. E para poder realmente dizer às pessoas assim, cara, a gente é capaz, né? A gente precisa ter oportunidades para isso, mas é preciso ter resistência, muita resistência. E eu falo isso para dizer para os nossos parentes, né? Não desistam, assim, a gente precisa ter resistência. É desgastante, né? A gente tem que sofrer, tem que lutar contra o preconceito, tem que lutar para as pessoas te olhando, achando que você não é capaz, e enfim. E aí hoje a gente está hoje num espaço de resistência, além de ser o candidato, hoje eu estou no mestrado em comunicação, que para mim é mais outro espaço de resistência, que é o que? A pesquisa, né? A gente olhar as pessoas que antes estudavam os indígenas e tal, e aí a gente olha, então é isso que vocês pensam dos indígenas, é para isso que vocês foram nas comunidades fazer a pesquisa, para isso. Então, assim, é um espaço de a gente bater também resistência, né? Dizer, olha, eu não quero fazer isso, eu quero contar minha história a partir do nosso povo, eu quero contar desse jeito, né? E a gente vai ter que dar um jeito para poder fazer isso. Então, assim, para mim é sempre um espaço de resistência. E a política é uma extensão disso tudo. Né? A gente acha que não tá muito parado a nossa vida, a gente vai para o espaço político agora. Olha, Boa Vista ela tem uma grande questão que, apesar de ser um maior número de população indígena do Brasil, em número proporcional de pessoas, né, é um estado muito preconceituoso, né, é um município assim que a questão histórica ela é muito carregada disso apesar de muitos indígenas agora estar indo nesse processo de identificação, de reafirmação, né, isso ganha força, né, cada vez mais com a gente, que nossa juventude trazendo isso muito forte, né, falando assim, é preciso nós afirmarmos, né, como pessoas étnicas, porque tem pessoas que são pessoas indígenas, mas não se reconhecem, apesar de tu olhar, tu enxergar. Então, assim, vem muito desse processo histórico que outros estados têm também, né, do processo de colonização. Né? Aqui foi colonizada se eu não me engano, pelos portugueses, espanhóis e mais outro que eu não estou lembrado também, que é fronteira, né? Que aí fica numa extensãozinha aqui de Amazonas. E sempre foi é um estado ainda muito preconceituoso, que tanto é que agora nós temos um prefeito muito xenofóbico, né, que está fazendo campanha, que pega um pouco esse lado muito do nosso presidente, do presidente, na verdade, né, nosso... E daí, assim, um estado muito preconceituoso. É um estado que mais mata pessoas transexuais, é um estado que mais tem índice de feminicídio, é um estado que tem muito preconceito contra os indígenas. Antes era muito forte contra os indígenas, agora eles mudaram, né? Porque aí deram uma pausa para os indígenas, agora estão para os venezuelanos. Então, assim, historicamente tem muito isso, sabe? E
E aí, com a luta, né, dos povos indígenas, principalmente na demarcação dos territórios, e aí vem 30 anos de luta da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, isso se tornou mais forte ainda, assim, porque a mídia caiu em cima, e aí ficou cada vez mais difícil, sabe, a luta dos povos indígenas aqui. Sempre foi muita luta, foi muito carregada de muita. Eu não me recordo nenhum momento de um ano assim, a gente nossa, tá tranquilo se os povos indígenas. Sempre foi muito de mobilização, sempre foi um ano de muita. Enfim, são todos os anos cheio, carregado de luta e resistência mesmo. Então, e isso reflete, né? Por que nós não temos representação indígena hoje na Câmara Municipal? Porque tem esse preconceito muito forte, tem das próprias pessoas que são indígenas que não se reconhecem por conta desse processo histórico de violência que sofreram ao longo do tempo, né? Mas hoje, cada vez mais, os jovens compreendem, porque aquela questão representatividade, ela importa. Então, quando a gente não se enxerga, né, em pessoas que estão lá e se autoafirmam como indígena, a gente acha que isso não é pra gente, né? A gente não se enxerga nisso. E aí a gente tenta esconder um pouco essa nossa identidade, né? Então, mas quando a gente começa a se afirmar, quando vê nós, inclusive nesse processo eleitoral, eu tenho conversado com pessoas que estão aqui em Boa Vista, né, na capital, com indígenas, que tem um discurso assim de contra as cotas, né, contra algumas situações que a gente fica pensando, a gente precisa ainda avançar nessas políticas, nessa discussão de falar o porquê que é importante. Mas aí eu vejo assim, não é nem questão de a gente entrar em discussão. Daqui a pouco a gente começar a levar realmente essa educação, porque eu imagino que quantas pessoas sofreram, quantas pessoas tiveram que se reprimir para poder ser aceita nessa sociedade aqui em Boa Vista, né? Então, elas estão aí, né? Os indígenas estão aí, por isso que não há muito essa visibilidade dos indígenas no município de Boa Vista. Apesar de ter um grande número, a gente não vê eles, né, no dia a dia, se afirmando sua identidade, cultura. E aí, isso reflete por que nós nunca tivemos. Só que aí, em 2018, né, depois passou um tempo aí desde a demarcação da Raposa Serra do Sol, teve ainda um pouco de... E ainda tem hoje, só que isso reflete muito da candidatura da deputada Joênia. Com a eleição da Joênia em 2018, que todo mundo estava aqui, mas o indígena na política, não vai conseguir e tal. Mas aí, quando a gente decidiu que a gente ia fazer isso, né, ia ser um fato que a gente ia marcar para sempre no nosso processo político e de luta, quando falava indígena não vota em indígena. E aí a Joênia eleita, e os próprios, agora aqui do município, eles começaram a olhar e se enxergar em uma pessoa indígena dentro da política também. E aí a nossa candidatura hoje ela é mais aceita quando a gente coloca isso, assim, olha, precisamos de representatividade, precisamos fazer isso e tal. E aí as pessoas já começam a compreender o porquê que é necessário. Né? Então, é muito isso, assim, é um fator histórico que é carregado de preconceito, é carregado aí de violência contra os povos indígenas em Roraima por conta do contexto histórico, principalmente das demarcações de territórios indígenas, que aí as pessoas, quando falavam indígena, já descartavam. Mas teve, todos os anos, é que eu me lembro, mas a maioria dos anos teve candidatos indígenas para concorrer na eleição. Só que esse ano está sendo mais visibilidade, sendo mais forte por conta da própria Joênia no Congresso Nacional, que as pessoas começam de elas já não duvidam, né? Assim, elas falam, não, o pessoal eles podem realmente eleger pessoas para cargos políticos. Olha, nós temos tantas demandas dos jovens indígenas. Primeiro é esse acesso a políticas públicas que não tem. Os jovens indígenas eles têm seus sonhos limitados por conta disso. Né? Não é uma coisa igual para todos. Apesar de as pessoas pregarem muito a questão da igualdade. E aí o que mais tem essa deficiência na questão da educação é questão cultural, né? Não tem um acesso a políticas realmente de cultura, né? Não tem um espaço para poder se socializar, não tem um espaço para dança, para os artesanatos, não tem espaço nenhum, na verdade, né? Estão totalmente invisibilizados. Aí parte para o campo da educação, nós temos aí, então,
as universidades. Nós não temos acesso a eles também, assim, muitos deles, né, tem que passar por um vestibular, um pré-vestibular antes para poder entrar na universidade. Então, assim, é uma demanda muito forte de os jovens querer cada vez mais querer entrar dentro da universidade, e muitos deles acabam não conseguindo chegar por conta dessas N dificuldades, né, de se manter, inclusive na capital, não tem, em Boa Vista não tem local para poder receber alunos indígenas, enfim, cada um se vira como pode, né, não tem um local que chega e diga, pelo menos saiba como pegar um ônibus na capital, enfim, são assim, não é preparada para receber estudantes, apesar de receber todos os anos muitos estudantes na capital, por ser aí, então, onde está inserida a Universidade Federal, a Universidade Estadual, o IFE. Então, assim, é uma cidade que recebe muitos estudantes e não tem uma estrutura para receber estudantes. Ou eu digo, pelo menos, um local de busca, né, de ajuda, de como saber como lidar com a cidade. Outra demanda é a questão dos transportes públicos, que vai muito a questão dos estudantes, mas também vai muitas pessoas que trabalham aqui em Boa Vista. Tem muitos indígenas que estão hoje no mercado de trabalho, não é muito grande também. Imagina, né, para população jovem já é difícil a questão de ter uma renda, de ter um emprego. Imagina para os povos indígenas, né, assim, que são marginalizados, querendo ou não. Então, não tem uma política que integre, né, essas pessoas, até medo de falar essa palavra integração que é tão usada hoje em dia, mas de uma forma negativa, mas que faça que esses jovens eles se enxerguem, né, no meio dessa sociedade como ser mesmo, né, com direitos, né, enfim, do que quiser ser. Então, mas aí limitações, como eu disse, né, os sonhos do jovem indígena sempre limitados, né, com as oportunidades que não se tem, e isso torna mais grave ainda quando a gente ouve meninas falando, né, e vem uma questão muito forte, que é que, assim, o que me machuca muito, o que me faz querer muito ser também vereadora, enfim, ocupar cargos políticos é fazer com que meninas comecem a enxergar que gente também pode, sabe? Porque eu cheguei em Boa Vista, um histórico de vida meu, que desde aquele momento eu falei que ia lutar com todas as minhas forças para que a gente pudesse ter mais oportunidades, para que a gente pudesse chegar aqui na capital com um sonho e realmente fazer acontecer esse sonho, porque muitos chegam com muitos sonhos aqui em Boa Vista, em busca de entrar numa universidade, em busca de ser, sabe, enfim, muitas pessoas sonham em ser muita coisa, independentemente da pessoa ser indígena, sabe? Assim, eu vejo a questão indígena é uma identidade nossa, é uma cultura, né? É uma questão de história, né? Não vamos deixar de ser indígena nunca, é um fato, né? Tá ok, né? Não adianta questionar nossa identidade, porque nunca vamos deixar de ser indígena, seja lá onde a gente esteja. E aí, essa que muitas meninas vêm e acabam sendo usadas, né? Em casas de família, e aí vem a questão do preconceito, vem a questão dos abusos, vem a questão da discriminação, sabe? Tudo isso vai afetando psicologicamente e acabando, né, destruindo com o sonho de milhares de meninas. Não é um caso só aqui em Roraima, eu creio que é em muitos lugares do Brasil que acontece isso. As pessoas usam do sonho das muitas meninas para poder, vai estudar. Eu acho que é a primeira coisa que sempre falam, né, vai estudar. E aí acabam sendo usadas para empregadas domésticas, né, para até o trabalho escravo mesmo. E aí, para poder sobreviver, né, às vezes com a vergonha de voltar para a comunidade, né, depois que você sai com aquele sonho, você vai que queria conquistar e acaba não conquistando e torna-se motivo de vergonha para voltar para a comunidade, e acaba ficando aqui nos municípios das capitais e se submetendo, né, muitas das vezes a esse trabalhos considerado até escravo, porque muitas não têm nem até a carteira assinada. Então, assim, é uma luta que eu falo, né? A questão eu trago muito isso em mim, a questão de nós, mulheres, estarmos ocupando cargos políticos, porque nós compreendemos como que é a questão do assédio, ser indígena, ser assediada, está ocorrendo isso, inclusive nas eleições, né? As pessoas olham inclusive para mim, por fato de eu ser mulher, pelo fato de ser jovem, acha que pode, tipo, falar coisas, né, sabe, nas próprias, no message, nas próprias caixas de mensagem, que nas redes sociais, acho que pode
Mas só e aí eu vou excluindo todo mundo mesmo, não tô nem aí, sabe? Eu não tenho paciência para responder, a não ser que sejam a questão mais preconceito explícito, aí sim que eu tiro o print e aí a gente denuncia porque a gente tá cansado de receber isso, a gente não aguenta mais, então a gente vai e denuncia mesmo. E então, assim, próprias, né, as pessoas enxergam você como ainda como um símbolo, né, a ser sexual, né, enfim, assim, é uma coisa muito complicada, sabe, ser indígena, ser mulher, e aí a gente entra no pleito eleitoral, as pessoas já enxergam de uma outra forma, e aí a gente luta pra caramba, né, a gente fala assim, tá nessa representatividade hoje é muito importante, eu falo, cara, a gente precisa muito ocupar esse espaço, para que as meninas olhem para a gente e olhem, cara, a gente tem vez também. Assim, quando eu vim para a capital, eu sabia que eu precisava me formar, não só por mim, mas eu precisava mostrar para muitas meninas, né, inclusive da minha própria comunidade, para as outras comunidades também, que era possível, que é possível a gente ocupar e é possível a gente estudar, né? Dentro desse, como eu já falei, apesar de ter tudo isso, preconceito, né? O assédio é muito forte, mas a gente luta contra tudo isso. E a gente, por isso que a gente quer cada vez mais chegar no poder de espaço de decisão para que a gente proponha e comece a colocar em debate isso. Isso não é normal, né? Isso não é algo que precisa ser continuado para as próximas gerações. A gente precisa acabar com isso. E é um processo histórico muito que vem dentro dos nossos avós, né, das nossas mães, essa questão das mulheres ser símbolo sexual para as pessoas não indígenas, até para não indígenas também, né, que acabam crescendo um pensamento mais machista, né, achar que a mulher, enfim, tem essas questões, né? Querendo ou não, tem isso. Vamos dizer, dentro do próprio movimento indígena tem isso, e aí a sociedade nem se fala. A sociedade em geral enfim, é muito isso. É por isso que é muito importante mulheres na política. E eu fico feliz de o número ter crescido de mulheres. Eu acho que com a Joênia, por isso que eu tô falando, quando a mulher entra no poder, ela consegue chamar mais pessoas. Né? Então, assim, eu fico feliz de ter muitas mulheres. E cada vez mais a juventude também, mulher, precisa entrar na política para poder a gente quebrar esse modelo que está aí impregnado durante a sociedade há muito tempo. Então é um grande desafio para a gente. Não é fácil, não. Né? A gente sofre, além de sofrer por ser jovem, por ser mulher, sofre aí os assédios, né? Sofre aí uma série de preconceito. As pessoas olhando para mim, quando eu chego, eu sempre falo para as pessoas, quando eu chego em qualquer lugar, quando não me conhecem, né? As pessoas olham e não dão nada, né? Assim, quem é essa menina? Né? Porque a maioria do que eu vou, cerca de quase 50%, ou quase todos, são homens, né? São homens na política. Então, quando eu vou me apresentar por aí, a maioria são homens, e aí tá lá eu, uma menina, né? Aí todo mundo olha assim, o que essa menina quer? Só que aí quando as pessoas só param para entender que eu não tô brincando de ser política, quando elas me ouvem falar, né? Porque aí a gente fala com bastante segurança, a gente fala com nossa propriedade, que tem de falar mesmo, e eu sempre falo, eu não tenho medo, né? Se for para a gente enfrenta. Eu acho que vem muito na nossa questão de resistência, de mobilização também. A gente nunca teve medo de ir para as ruas, nunca teve medo, apesar de todo mundo vir contra a gente, nunca teve medo. Né? E um lema que é muito forte, que é morrer se for preciso, mas desistir nunca. Né? A gente está pronto. É um bem maior, uma causa mais coletiva, uma causa que precisa ser feita. Olha, a gente precisa colocar mais do que nunca, contar a partir de nós a nossa história. É mais do que necessário, não é nem uma questão de querer, é uma necessidade. Precisamos ocupar espaços. Agora é uma questão de resistência e de continuação da nossa geração. Né? A gente está em perigo constante e eminente com um governo que traz uma série de retrocessos para a nossa população todos os dias, constantemente. Está aí contra os nossos direitos, não tem a mínima empatia, não quer ouvir, né? Então, assim, é um cenário muito difícil e tem os seguidores dele nos estados e municípios. Então, é uma coisa bem clara isso também.
Por isso que é necessário nós, indígenas, ocuparmos cargos políticos, mas ocuparmos com responsabilidade, ocuparmos com muita certeza para a gente também não cair, né, nesse mesmo ritmo que está essa política desses grandes, né, políticos que estão aí, mas de uma forma da política velha, né, da política que rouba, que desvia de recurso público. Então a gente tem que ter muito cuidado para que nós não possamos cair também nessas falácias, nessa política velha, né? E sempre colocar sempre em prática aquilo que nos foi nos ensinado pelos nossos ancestrais, né? Que é a luta pelo nosso povo. Independentemente de onde a gente esteja, a luta ela deve ser sempre pelo coletivo, né? Se a gente não quer isso, é melhor a gente nem entrar, né? Porque a gente tem que ser muito claro contra os nossos objetivos, contra os nossos princípios, né? Nossas raízes, né? De continuar a luta pelos nossos ancestrais. Então, assim, a política, ela é isso. Né? A gente já tem a política que a gente faz há muito tempo, é a política do malocão, como eu sempre digo, é a política das mobilizações, é a política que a gente já vem fazendo há anos. Mas agora é o momento da política representativa e da política partidária, né? Às vezes até muito um tabu nas comunidades falava sobre isso. Política partidária, já vem com esse assunto. Mas agora é mais do que necessário. É uma questão de sobrevivência, de resistência, de colocar a nossa voz nas câmaras municipais e daqui a pouco nas estaduais, na Assembleia Legislativa e continuar, assim, colocando cada vez mais indígenas no Congresso Nacional. Então, começa agora, né, com o cargo de vereadores, ano 2022, a gente vai aí já fazendo essa política para poder colocar mais indígenas no Congresso Nacional. E de Boa Vista, né, assim, o meu estado, o meu município, é isso. A minha história, ela, apesar de eu ter 23 anos, né, ela inicia muito cedo, estou preparada para isso, né, eu entro, como eu falo, não entro brincando para ser uma política, né? Não, eu estou entrando só tentando ser uma política, não é isso. Temos preparação, apesar de sermos jovens, temos esse compromisso com a nossa população, compromisso com a coletividade, principalmente, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi colocado, temos princípios, né, das nossas raízes, das nossas comunidades indígenas, temos sonhos também, como jovens, e temos mais do que nunca, essa luta em defesa das mulheres indígenas. É muito necessário que a gente ponha isso em pauta, mais mulheres na política. E é isso, né? Nós estamos aí nesse pleito eleitoral querendo fazer história, ser a primeira indígena eleita a vereadora no município de Boa Vista em um cenário que todo mundo acha assim, não, que todo mundo ganha por ter recurso. A gente não tem recurso, não tem uma estrutura grande de poder, a gente tem apenas sonhos e a gente tem projetos e a gente, principalmente, um plano de bem viver para a nossa população. Não possível completar a sua ligação. Certo, muito obrigada, Cristian, e boa sorte aí nas demais, ouvindo os demais candidatos também. Toda sorte para todos nós e esperamos, sim, conquistar essa vaga inédita. Se é uma coisa que a gente está aqui ansioso, horas ansioso, horas às vezes desanimados por questões mesmo desse processo eleitoral ser tão desgastante, mas a gente se encoraja de novo e a gente continua, né? Porque se não for isso, a gente não fazer isso, é o que eles querem, que a gente desista, é o que eles querem que a gente pare, e a gente precisa continuar com medo, sem medo, a gente continua, porque a gente é resistência. Tchau, tchau.